Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Literatos Capital. Eu sou o professor Leonardo e vamos falar hoje sobre a obra O Povo Brasileiro, parte 1, A Matriz Tupi, de Darcy Ribeiro, obra obrigatória do PAS-1 da Universidade de Brasília. Então peço a você que venha comigo até o final desse vídeo para aprimorar sua formação e te ajudar a se preparar para as provas do PAS-1. Vamos lá? Primeiramente, temos uma sinopse do documentário. Então, o documentário chama O Povo Brasileiro. Ele está separado, dividido em 10 episódios, e ele é um documentário baseado na obra do Darcy Ribeiro, que também se chama O Povo Brasileiro. O que esse documentário vai falar? Ele vai retratar aspectos da formação do povo brasileiro, desde as matrizes indígena, europeia e africana. As diferentes misturas e culturas e como que elas se estruturaram a partir dessas matrizes. Então, nessa primeira parte, digamos assim, do documentário, que está dividido em 10 episódios, a gente vai focar na matriz Tupi, que vai falar um pouco sobre a cosmovisão, sobre os hábitos alimentares, sobre a arte tupi, sobre os costumes e também sobre o caráter guerreiro dessa etnia indígena. Vou deixar mais um pouquinho aí para que vocês possam dar um print. Bom, a gente tem aqui a ficha técnica. Então, o título do documentário é O Povo Brasileiro, Matriz Tupi. A duração é de aproximadamente 26 minutos. Direção de Isa Grispum Ferraz. Roteiro, Antônio Risério, Isa Grispum Ferraz, Marcos Pompeia. Elenco, temos diversas pessoas aí. Darcy Ribeiro, Chico Buarque vai aparecer e vai citar algumas partes do livro do Darcy Ribeiro. Gilberto Gil, Luiz Melodia, Antônio Cândido, Aziz Judite Cortesão, enfim, são diversas pessoas que vão fazer parte de todo esse processo do documentário. Classificação livre, ano e país de produção foi feito em 2000 aqui no Brasil, edição de Vânia Debs e De La Creta e música original de Marco Antônio Guimarães. Por que é importante a gente saber a ficha técnica de um documentário ou de um filme? Porque a gente vai conhecer que por trás de toda uma produção existe um trabalho de pesquisa, de roteiro, de direção de fotografia. Isso tudo vai trazer mais profissionalismo, vai trazer mais fluidez para o documentário. Então, todas as pessoas que fazem o documentário, elas são muito, muito importantes. Obviamente que temos diversas outras aqui, temos os cinegrafistas, temos as pessoas da pesquisa, enfim, são muitas pessoas envolvidas numa produção como essa. Aqui a gente tem um recorte do que para eles é considerado a parte mais importante, mais relevante para se entender o documentário. Mas nos créditos, geralmente no final do documentário, a gente tem a ficha completa de todo mundo que participou deste produto final, no caso, um documentário. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre os principais assuntos abordados nesse documentário. Então, separei aqui 4 tópicos que eu acredito que são os mais discutidos nessa primeira parte, na Matriz Tupi, que são eles: a diversidade linguística do país em que vivemos, a história indígena anterior à colonização, a distribuição dos diferentes grupos no território nacional e a pintura corporal indígena. Então, nessa primeira parte, a Matriz Tupi, ela vai perpassar esses assuntos e vai mostrar também, durante o documentário, diversas fotografias, imagens, também alguns mapas, como a gente já está vendo aqui na tela. Nesse caso, o mapa das migrações indígenas dentro do território nacional. Então é bem interessante que a gente vai ver imagens feitas nos anos 50, nos anos 40, 80, de acordo com os trabalhos antropológicos que eram feitos naquela época remota, e a gente vai ter diversos registros que o pessoal da pesquisa colocou nesse documentário para conseguir contextualizar e ilustrar melhor essas etnias, esses índios e todos esses personagens que fazem parte do documentário. Então aqui a gente tem alguns mapas de migrações indígenas, vão ter diversos deles durante a apresentação do documentário, que é importante para a gente entender de onde esses índios se deslocaram, os caminhos que eles fizeram no interior do Brasil até chegar ao litoral ou às outras áreas onde se estruturaram essas tribos. Então é bem interessante que você vai conseguir entender perfeitamente de onde eles vieram
e para onde eles foram, né, o que aconteceu durante essas migrações indígenas. A gente tem aqui uma fotografia do Darcy Ribeiro, que é o grande idealizador do documentário, na realidade do livro que se tornou esse documentário, e ele é um dos personagens que apresentam também esse documentário. Um outro recorte, aqui já dentro do documentário, esse frame. Importante a gente destacar que durante o documentário a gente vai ver diversas pinturas, diversas imagens, como disse para vocês anteriormente, de outros registros antropológicos, de outros trabalhos de campo que fizeram nessas tribos, né, nos anos 80, 50, 40, durante essas pesquisas que foram feitas com os indígenas. Então é interessante que a gente vai ver eles pescando, eles preparando alimentos, eles em alguns momentos fazendo seus rituais. Temos aqui, por exemplo, esse detalhe das mulheres trabalhando na preparação ali dos alimentos na casca da bananeira. Vai ter elas também preparando, descascando as mandiocas, fazendo a farinha de mandioca. É bem interessante. Aqui a gente já tem uma imagem de alguns indígenas nessa embarcação, digamos assim, construída totalmente artesanalmente, né, por eles. Diversas imagens que vão ilustrar tudo isso. Temos aqui também o indígena. A gente vai perceber que a pintura corporal indígena também fica bem evidente no documentário. Então, aqui sobre os aspectos importantes, os principais assuntos abordados nesse documentário, ele vai falar sobre essa mestiçagem, a diversidade étnica como um elemento central na formação da identidade brasileira, vai explorar a miscigenação entre os indígenas também, né, europeus, africanos, e como que isso influenciou a cultura e a nossa sociedade brasileira. Além disso, ele vai destacar a importância da cultura indígena na formação do Brasil, vai enfatizar as contribuições para a língua, para a nossa culinária, para as práticas agrícolas também, essa questão da cosmovisão que eu disse para vocês, e vai tentar resgatar essa riqueza e essa diversidade das culturas indígenas presentes no nosso território brasileiro. Sobre essa questão da diversidade linguística do país que a gente vive, é importante a gente destacar que, segundo os dados do IBGE, essa pesquisa de 2010, o Brasil ele registrou, à época, a existência de 274 línguas indígenas no nosso país, onde vivem 817 mil índios, mais de 817 mil indígenas, de 305 diferentes etnias. E então, a gente está tendo agora uma compilação dos dados de uma nova pesquisa que foi feita no Censo Demográfico de 2022, mas os dados que a gente tem é esse de 2010, por enquanto. Então, em 2010, foi possível fazer ali um retrato dos indígenas do Brasil para contribuir na formulação de políticas públicas em prol dessas populações, que a gente sabe que sofrem aí diversos tipos de perseguição, preconceito, enfim, diversos desafios para continuar vivendo e mantendo suas tradições. Então, lá no censo de 2010, se revelou também que um total de 37,4% dos indígenas de 5 anos ou mais falavam no domicílio uma língua indígena. E o percentual aumenta para 57,3% quando era considerado somente aqueles que viviam dentro das terras indígenas. Então, essa característica ela confirma o importante papel desempenhado pelas terras indígenas frente às possibilidades de permanência das características socioculturais e estilo de vida dos indígenas. Bom, se observou nessa pesquisa também um percentual de 17,5% que não falava a língua portuguesa. Então, essa população, na sua grande maioria, ela vem enfrentando uma acelerada transformação social e vai precisar buscar novas respostas para a sobrevivência física e cultural e garantir às próximas gerações uma melhor qualidade de vida e a manutenção também, como eu disse para vocês, da sua cultura, de todos os seus traços étnicos, de toda a sua história, né? Bom, aqui, história indígena anterior à colonização, o documentário ele vai abordar esse período colonial, a influência da colonização portuguesa, incluindo os aspectos sociais, econômicos e culturais que moldaram a identidade brasileira, como a língua portuguesa, a religião católica.
não vai ficar muito focado só na colonização, pelo menos nesse primeiro episódio, mas tem ali já algumas informações sobre essa parte da colonização do país. Além disso, a distribuição dos diferentes grupos no território nacional. Disse para vocês que existem, durante o documentário, algumas explicações com alguns historiadores falando sobre essa distribuição dos diferentes grupos no território nacional, como eles chegaram até a Amazônia, como eles chegaram até o litoral do Brasil. Eles percorreram o Brasil de norte a sul e conseguiram povoar espaços e ocupar espaços que foram muito importantes para a consolidação de suas tribos e do seu povo. Uma característica importante também que a gente percebe nesse documentário é que eles falam muito sobre as terras indígenas, né? Isso está sendo bem discutido hoje em dia, de demarcação de terra indígena. Então, em um determinado momento do documentário, um dos historiadores ele vai dizer que para os indígenas não existe a propriedade privada, né, da terra, igual a gente tem aqui nas comunidades urbanas, enfim. A terra é de todos, então todos são donos da terra, todos os habitantes que ali estão. Então isso é muito interessante também para a gente entender essa dinâmica social das tribos. E ele ainda fala mais, ele fala sobre o conhecimento, que ninguém, né, nenhum membro de nenhuma tribo vai esconder o conhecimento. O conhecimento ele é socializado e dividido com todos, porque eles não pretendem usar esse conhecimento para ter força política e usar isso politicamente. Então, tem uma questão de horizontalidade ali do conhecimento para que todos possam ter os conhecimentos, né, sejam eles de tecnologia ali para desenvolvimento dos seus artefatos, dos seus alimentos, das suas plantações. Então, eles vão falar que essas culturas, essas culturas de cada etnia, no caso, elas são muito bem definidas e que elas são totalmente autossuficientes, porque eles aprendem a plantar sua própria comida desde sempre, eles aprendem a como lidar, né, viver em sociedade, lidar com o outro, com os outros, com seus pares, com seus amigos, familiares ali nas tribos. Então é bem interessante que você assista esse documentário. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link também para esse documentário. Você já pode clicar direto e já assistir lá, caso não tenha ainda assistido. Bom, pensando nas provas do PAS, a gente pode pensar nessa parte histórica, né? Pensando na parte artística, na parte de artes visuais, a gente pode pensar nessa questão das pinturas, dos grafismos indígenas. É interessante estar por dentro disso. Por quê? Porque essas pinturas elas vão definir muito sobre cada um dos indivíduos. Não é bem definir, ela vai classificar, digamos assim, como cada um dos indivíduos de uma tribo, né, quais são as características, né, essas mulheres. Tem uma pintura diferente para a mulher que é solteira e para a mulher que é casada, para o índio que é guerreiro e para o que não é. Então, assim, é bem interessante a gente perceber que existe toda essa simbologia, esses signos que são colocados nesses grafismos para classificar determinada posição social dentro das tribos, ou até mesmo essa questão do casamento, né, dos que são solteiros, dos que não se casaram ainda, dos que estão ali para fazer uma espécie de trabalho específico. Então, é bem definido tudo isso a partir dessas pinturas e dos grafismos também. Então, na parte de artes visuais, a gente pode pensar nisso. E é claro também essa questão linguística que eu disse para vocês. A gente tem diversas línguas no país. Às vezes você deve pensar, a gente tem, né, se alguém te fizer essa pergunta, você deve pensar, a gente tem português. Ou no máximo alguém fala tupi-guarani, né, e a gente tem também que separar isso, diferenciar, porque o tupi é uma coisa, o guarani é outra. Então, é interessante a gente pensar que a gente vive essa diversidade linguística no Brasil e que ela está ameaçada. E é uma cultura muito rica. Então, a preservação dessas línguas, desses povos, é também garantir a nossa história, né? É garantir que a gente não perca a nossa história e que ela continue com essa beleza toda de sua diversidade. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado nos seus estudos. Confira aqui a nossa lista, a nossa playlist
com várias análises de diversas obras de artes visuais, audiovisuais, algumas de música e também obras literárias. E se prepare para o PAS 1 aqui no canal Literatos Capital. Eu vejo vocês no próximo vídeo, aqui na nossas análises do PAS. Um grande abraço e até mais.